É isso aí, pessoal. Galerinha, ao vivo. Já estamos ao vivo aqui. O pessoal do Instagram já está conectado com a gente. E também o pessoal do Facebook. É isso aí, galera. O pessoal já está entrando aqui na nossa live. Isso aí, excepcionalmente hoje, lembrando a você, meu amigo, minha amiga, você que está ligadinho aí no programa Saúde Já, que estamos hoje quinta-feira, excepcionalmente nesta quinta, quarta-feira tivemos aí uma agenda, um compromisso, e estamos hoje, quinta-feira, então, com o nosso programa Saúde Já. O pessoal já está entrando, o pessoal já está fazendo parte aí do nosso público, o pessoal que está ao vivo, né? Gostaria muito que você compartilhasse a nossa live, né? Isso é muito importante para a gente poder avançar, para a gente poder colocar esse tema em contato com mais pessoas, né? O pessoal aí da assessoria, minha assessoria, já está compartilhando também nas outras páginas, nos outros grupos, né? Isso é muito importante, né? Para a gente conseguir colocar mais pessoas aí ligadas com a gente. Beleza, pessoal? Vamos lá, então? O pessoal está entrando aí na nossa live aos poucos. O pessoal está formando aí a audiência. Quinta-feira, religiosamente às 9 da noite. Hoje, excepcionalmente, nesta quinta. Nós entramos geralmente toda quarta às 9 da noite. Informar você, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando aí o nosso programa semanal. Que nós tivemos, Dineia Mello já apareceu ali. Boa noite, já apareceu interagindo com a gente. É isso mesmo, pessoal. A gente quer que você interaja com a gente no nosso programa, o nosso programa semanal, que nós separamos um tema para você. Um tema toda semana, um tema de saúde, para você se inteirar do assunto, para você... muitas vezes as pessoas sugerem o tema para a gente. Isso é bem legal, que demonstra uma interação com o nosso programa. Olha, pessoal, e boa noite para vocês. Aí, pessoal aqui do Instagram também, falando boa noite. É isso aí. Pessoal, vamos lá então, né? Falar um pouquinho, antes da gente criar a nossa audiência, criar o nosso público, dizer para você o seguinte, que o programa Saúde Já é um programa que ele é novo aqui nas redes sociais. Beleza, gente? Ele é novo nas redes sociais, mas na verdade o sistema, né? O programa em si ele já existe há muito tempo. Eu aqui no meu município, né, Taquarituba, eu faço o programa Saúde Já, né, o programa Jornada de Saúde, como era chamado, fazia ele na rádio. Então, na rádio, você tem as pessoas sintonizam, né, obviamente, e escutam o programa que a gente separava cuidadosamente. Agora, nas redes sociais, nós adaptamos o programa para as redes sociais, utilizando as ferramentas do Facebook Live, que nós temos aqui, e do Instagram, que também disponibilizou há um pouco tempo, né, o Vinícius Ferrari entrou com a gente também aqui, pessoal, e disponibilizou há pouco tempo, então, o Instagram aqui para a gente, né? Então, nós estamos, a minha amiga Karine também está com a gente aqui. Então, nós estamos disponibilizando, então, o programa agora nas redes sociais, o Facebook Live, fazendo a nossa live, fazendo nosso ao vivo, e também no Instagram. O pessoal da assessoria, da minha assessoria, sempre com você, está compartilhando aí nos grupos para a gente aumentar a nossa audiência. E também gostaria muito, encarecidamente, você, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando o nosso programa, né? Boa noite, Karine, boa noite, Vinícius. E eu gostaria encarecidamente que, se você pudesse compartilhar, né, o nosso programa, você estaria muito ajudando a gente, que você vai veicular, né, as informações, você vai levar na sua página para mais pessoas verem os temas, né? O Rodrigo Patriarca, nosso grande amigo, esse sempre presente com a gente. Um abraço à família Patriarca. Olha só, pessoal, vamos lá então para o tema. Vou começar falando com vocês aqui. Boa noite, Rodrigo. E aquele abraço para você, toda a família. Olha só, gente, vamos lá. Vamos falar do tema então? Por que eu resolvi escolher esse tema hoje, né? Que é o efeito do álcool no organismo. Por que eu resolvi colocar esse tema hoje para a gente? Porque está chegando aí o carnaval, né? O carnaval é um período onde as pessoas acabam ingerindo um pouco mais de bebida alcoólica, e eu resolvi falar desse tema
justamente devido ao momento. Eu gosto muito de pegar um tema do momento e colocar para vocês aqui, porque eu acho que é muito interessante a gente colocar um tema que está na mídia. Então, véspera de carnaval, o pessoal dando risada aqui, né? O pessoal estava compartilhando, obrigado, gente. Quem está compartilhando, muito obrigado, porque é extremamente importante o projeto avançar, como eu disse para vocês, e convidar os amigos para curtirem a página. A página tem muita informação, tem muita coisa legal nessa página, né? A página Figura Pública, a página Edermiano. Beleza, gente? Então, por que eu peguei esse tema? Voltando aqui na questão do tema, né? Eu peguei esse tema porque, devido à questão do carnaval, onde as pessoas estão, nesse momento, agora acabam ingerindo um pouquinho mais de bebida alcoólica. E eu separei um artigo aqui muito legal, pessoal, onde tem algumas perguntas e respostas. E aí é legal que eu vou falar a pergunta e vou falar, né, e a gente vai discorrer sobre a resposta aqui. Então, eu acho que fica mais, e além, claro, das perguntas de vocês, né, e isso interage mais com vocês aí, fica muito mais legal. Eu separei um artigo, olha, muito fantástico, um artigo que eu estava lendo hoje, e eu acho que vai ser muito legal, tá bom? Então, vamos lá? Gente, o álcool, pessoal, o álcool é uma droga também, tá certo? As informações a respeito do álcool, quando a gente vê na mídia falando, por exemplo, das drogas ilícitas, como cocaína, maconha, né, êxtase, enfim, as drogas ilícitas, a gente fica muito mais abalado quando as notícias são das drogas ilícitas do que, por exemplo, o consumo de álcool. O consumo de álcool ele não traz para a gente não desperta uma certa atenção na gente como nas drogas ilícitas. Claro que o álcool é uma droga lícita. Porém, pessoal, os efeitos do álcool são muito danosos para o organismo. Extremamente danosos para o organismo o efeito do álcool. Por isso que é importante a gente estar conversando a respeito disso com vocês, né? Claro que é inconcebível, né? As pessoas muitas vezes saem num happy hour, saem do trabalho, passam num bar, né? Não tem como, né? As pessoas acabam ingerindo a bebida alcoólica. E existe aquele consumo, que é o consumo social, né? A pessoa bebe socialmente, e já existe o consumo excessivo, né? Onde vai causar problemas. E existem artigos demonstrando o seguinte, que se a pessoa tomar, por exemplo, 3 doses de um destilado, vamos colocar assim, porque o álcool varia muito, a concentração alcoólica varia muito nas bebidas, né? Claro, isso é uma informação que muitas pessoas, obviamente, sabem, né? Olha aí a Patrícia Duarte, legal, assunto importantíssimo, obrigado, viu? Obrigado por acompanhar a nossa live também aqui pelo Instagram. E olha só, gente, então, dando continuidade, esse assunto é um assunto muito importante. O álcool varia muito de bebida para bebida, né? A concentração alcoólica, a gente tem uma concentração alcoólica muito maior nos destilados em comparação com os fermentados, né? Bebidas fermentadas, por exemplo, a cerveja é uma bebida do tipo fermentada, tem um teor alcoólico mais baixo, mas os destilados têm um teor alcoólico muito maior. Olha a Mariana Nascimento com a gente também, abraço. E, por exemplo, uma dose de uísque, né? Ela é 40% puro álcool. Você imagina só, olha a Sueli Massaruti, boa noite, o Gilberto também, muito boa noite para você. Então, se você pega uma dose de uísque, por exemplo, pessoal, que é um destilado, 40% dela é álcool puro. Então, olha só essa questão que a gente está falando, esse espectro da quantidade de álcool das bebidas, né? Comparado a uma cerveja, por exemplo, que é fermentada, tem um teor alcoólico muito mais baixo. Então, isso é importante a gente avaliar, né, essa questão. Porém, uma dose de álcool, vamos colocar uma dose para questões médicas, questões farmacológicas, uma dose de álcool. Sabe no bar, quando o cara quando você pede um drink no bar e tem aquela conchinha que tem a dose, ali tem mais ou menos 40 a 50 ml de uma dose. Então, aquilo é considerado uma dose alcoólica, tá bom? Cerveja, uma latinha, tem a quantidade de álcool. Só para a gente fazer uma escala, de uma taça de vinho, uma taça meio grandinha de vinho, tem uma quantidade de álcool. Quando você ingere essa quantidade, gente, o álcool demora 1 hora para ele ser totalmente retirado do seu organismo, totalmente metabolizado. Nossa, Éder, então se eu tomar 10 taças de vinho, ou se eu tomar 10 latinhas de cerveja, vai demorar 10 horas para o meu organismo retirar esse álcool que está presente? Exatamente essa a conta, pessoal, exatamente. Então, 10 latinhas ou 10
doses ali, 10 taças, vai demorar 10 horas para retirar aquele álcool do organismo. Tá vendo só, gente? Né? Então, olha só que questão que a gente está colocando. Essa informação é uma informação muito útil, né? Demora 1 hora, então, para você metabolizar. E o álcool faz toda uma viagem dentro do nosso organismo, né? O álcool é ingerido, vai ser absorvido aí vai passar pelo estômago, rapidamente absorvido, né? Pelo estômago, duodeno, e depois cai na corrente sanguínea. Tem aqui um texto aqui falando dessa questão da absorção, da viagem que o álcool faz pelo organismo. E, claro, né? A função do fígado, ele vai na corrente sanguínea e ele precisa ser metabolizado, como eu falei anteriormente. E um dos órgãos que vão ser responsáveis por isso é o fígado, que vai metabolizar esse álcool. Metaboliza totalmente? Não, é um processo lento. Como eu falei, 1 dose, 1 hora. Mas, muitas vezes, pessoal, que você que está acompanhando a nossa live, né, os nossos amigos, olha, o José Lucrécio acabou de entrar também, um abraço a toda a família aí, nossos grandes amigos. Muitas vezes, pessoal, né, o álcool demora 1 hora, como eu falei, e é um processo lento, né? Um processo lento essa questão da metabolização do álcool. E um dos subprodutos dessa metabolização é uma substância, até coloquei aqui em destaque, é o acetaldeído, que é uma substância tóxica, mais tóxica até que o álcool. Então, fica lá fazendo a metabolização, a retirada do álcool do organismo, mas substâncias, subprodutos, são produzidos e acabam também intoxicando o nosso organismo. Então, os efeitos do álcool, pessoal, são extremamente deletérios. Tem um artigo que fala aqui, esse artigo está falando o seguinte, uma pessoa, por exemplo, que tem um hábito de tomar ali 3 doses de álcool, e eu já falei para vocês as escalas do álcool, né? Boa noite, Marcelo Ramos, boa noite para você. A escala do álcool que eu falei para vocês, 1 latinha ou 1 dose de destilado, se a pessoa tomar 3 por dia, a gente já vê, ao longo dos anos, um prejuízo na memória. Então, um dos primeiros órgãos que eu vou citar, que são afetados pelo álcool, pelo consumo excessivo, e veja bem, 3 doses até não é um consumo excessivo, né? Mas, todos os dias, essas 3 doses, estudos comprovam que causam problemas, diminuição da memória, né? Causam problemas atingindo um órgão nobre, um órgão importante como o cérebro. Então, veja bem, pessoal, que complicador que é isso, né? E eu gostaria aqui de colocar uma pergunta aqui para vocês, que estão acompanhando a nossa live. É isso aí, pessoal, saúde já! Toda semana um tema de saúde para você. E para você que está acompanhando a nossa live, vou colocar uma pergunta aqui, que eu falei que eu trouxe um artigo hoje com perguntas e respostas para ficar mais dinâmico, né? Não só eu falando aqui, mas as perguntas. Então, olha só, gente, fala o seguinte, quer dizer que a capacidade do fígado de destruir o álcool é limitada? Exatamente, né? A capacidade do fígado de destruir o álcool, ela é extremamente limitada. Tem muitas pessoas que perguntam o seguinte, se tomar glicose ou café vai fazer com que o álcool seja metabolizado mais depressa. Gente, isso é uma falácia. Isso não acontece, pessoal, né? Mas por que injeto a glicose na pessoa, às vezes que ela está hospitalizada? Nesse caso, pessoal, a pessoa consumiu tanto álcool. E o que acontece quando você ingere bebida alcoólica, né? Eu disse que o álcool é metabolizado, o álcool passa por nosso organismo, é ingerido, é absorvido, cai na corrente sanguínea e vai ser metabolizado no fígado, que é um órgão que vai tentar eliminar esse álcool. E isso, pessoal, ocorre um grande gasto de energia e faz com que o fígado ele força demais esse órgão, né? A glicose justamente é o que ocorre um gasto de energia muito grande. A glicose, então, é um combustível, eu já falei isso em programas anteriores, e a glicose é um combustível, então por isso que ela é colocada. Não é que ela vai ajudar a eliminar o álcool, não tem como fazer isso. Quem vai eliminar o álcool é o fígado, e como eu falei para vocês, 1 dose, 1 hora, né? Essa relação, 1 dose, 1 hora, ela é válida. Mas se eu dar um café forte, né? Muitas pessoas falam assim, mas a pessoa está alcoolizada, vamos levar no chuveiro, vamos dar um café forte para a pessoa. Você pode fazer isso, né? Mas quer dizer que vai ajudar a eliminar o álcool mais rapidamente? Não vai, tá certo, pessoal? Você vai deixar o bêbado em um estado ele mais alerta, tá certo? Nesses casos da ingestão de bebida alcoólica, pessoal, o que tem que ser feito? Aí é o repouso, né? Claro, se a pessoa não tomou tanto álcool, né? Senão ela pode ir num quadro de precisar de uma hospitalização. Mas um momento ali que a pessoa tomou muita bebida alcoólica e não está bem, é justamente de você
O Weider Gomes, abraço para você. Justamente você deixar a pessoa em repouso, tá certo, gente? Eu acho que a melhor coisa é você deixar a pessoa em repouso, claro, se ela não tomou tanta bebida alcoólica a ponto de ficar hospitalizada, a ponto de precisar de uma internação, tá certo? Muito legal aqui essa pergunta que eu falei para vocês. Então, muito legal essa pergunta, eu acho que fica mais dinâmico, né? Tem uma pergunta aqui, muito interessante, o efeito do álcool, né? Um rapaz chega numa festa, vou ler a pergunta aqui para vocês. O rapaz chega numa festa um pouco ansioso, não conhece as pessoas, toma o primeiro copo de vinho ou um destilado, ele fica mais relaxado, começa a conversar e se integra mais socialmente com mais facilidade. O que aconteceu em seu cérebro que justifica essa mudança? Olha só, gente, o álcool, pessoal, quando ele é ingerido, eu falei aqui da questão mais bioquímica da coisa, onde ele vai ser metabolizado no fígado, tá certo? E o pessoal no Instagram curtindo aí a nossa live, valeu, gente. Então, o álcool, pessoal, ele atua no cérebro e no sistema nervoso central. Isso é muito importante a gente destacar isso, tá certo? E um dos primeiros locais que ele age é no controle da ansiedade, que é o sistema GABA, que a gente fala que é o sistema GABA, que é um sistema que tem no cérebro. O que é isso, GABA? O que é esse sistema? Na verdade, gente, o cérebro, a gente tem uma química cerebral. Essa química cerebral, ela tem um equilíbrio. E o álcool é uma substância externa que age no cérebro, age no sistema nervoso central. E, como toda substância externa, pode causar um desequilíbrio. E o álcool age no sistema GABA, que é o sistema da ansiedade. Por isso que a pessoa chega numa festa, vai tomar um pouquinho de bebida alcoólica, ela está meio travada, meio tímida, meio ansiosa, e na verdade o álcool atua nessa região, no sistema GABA, e faz com que a pessoa fique menos ansiosa, fique mais solta. Por isso que a pessoa às vezes tem uma capacidade, começa a conversar mais, né? começa a se soltar mais na festa. Esse é o exemplo que eu dei aqui, tá bom, pessoal? Belê, nosso amigo Dorival, presente sempre com a gente. O pessoal no Instagram também curtindo aqui. Obrigado, gente. Então, tá vendo só que legal, pessoal? Né? Essa questão, então, que o álcool atua no cérebro, age no cérebro. Claro, né? Esse é um primeiro momento, né? Dependendo da quantidade de bebida alcoólica ingerida. Tá certo, pessoal? Esse é um primeiro momento. Se a pessoa ingere uma quantidade relativa de bebida alcoólica. Se ela aumentar a ingestão de bebida alcoólica, a gente vai ter outros problemas, né? A gente vai ter outras regiões do cérebro sendo atingidas pelo álcool. Tá certo, pessoal? Outra pergunta aqui, que foi colocada aqui, que eu achei muito interessante. Outra questão, pessoal, ainda com relação à pergunta anterior, né? Dependendo da quantidade ingerida, isso depende de pessoa para pessoa, tá certo? E o relaxamento inicial que ocorre, vindo a ter uma sonolência ou agressividade. Atenção, gente, tá vendo? Qual que é a questão que eu falei? Depende da quantidade ingerida. Depende da quantidade ingerida de álcool. Então o rapaz chega na festa, primeiramente ele acaba ingerindo a bebida alcoólica, tá certo? Então num primeiro momento ele fica menos ansioso, ele fica mais solto, como eu citei, e ele vai continuando a beber, vai ter um momento que ele aqueles sintomas iniciais vão aumentar o relaxamento, porque o álcool também atua em regiões, a gente sabe que a musculatura é controlada pelo sistema nervoso, então ocorre um relaxamento, e depois uma sonolência, pode vir a ocorrer uma sonolência, ou muita agressividade. Isso depende de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem a sua química cerebral, cada pessoa tem o seu comportamento, o seu modo, e cada pessoa tem a sua química cerebral. Isso é muito importante. Existem casos de pessoas, isso é uma intoxicação patológica, chamada intoxicação patológica, onde se a pessoa tomar meio copo de cerveja, ou seja, uma dose pequena, ou uma dose só, essa pessoa vai de uma agressividade muito grande, né? Podendo causar problemas. Então imagina só, pessoal, existem casos de pessoas assim, então varia muito de pessoa para pessoa. Mas o que a gente tem nos efeitos iniciais do álcool, no sistema nervoso central, no cérebro, é isso. É uma redução da ansiedade, onde a pessoa fica mais solta, porque mexe no sistema GABA, que é um sistema de neurotransmissores importantes do controle da ansiedade. Depois, um relaxamento maior, uma sonolência ou até mesmo uma agressividade. Então, essas são as características que a gente tem.
Outra pergunta aqui que faz, a pessoa que está alcoolizada, o bêbado, vamos colocar assim, é sempre muito emotivo? É justamente uma pergunta muito interessante e né? A gente fala isso, que ele é muito emotivo, ele chora com facilidade, né? E isso, como eu disse, varia muito de pessoa para pessoa e está relacionado à química cerebral de cada pessoa, né? Olha aí, a Isaura Lima, palestra, gostando muito da palestra sobre o consumo de álcool. Obrigado, Isaura Lima. Abraço para você. Gente, vamos para a próxima pergunta aqui? Vamos lá? Comigo? Saúde já! Toda semana, hoje excepcionalmente é quinta-feira, né? O programa é sempre às quartas-feiras, às 9 da noite, excepcionalmente. Saúde já, sempre um tema de saúde para você. Então acompanha aqui, gente, olha só. Os estágios são sempre os mesmos. Primeiro o álcool age sobre a química e depois produz o relaxamento. Depois caminha para outros circuitos cerebrais. Nem todo mundo reage da mesma forma, né? Como eu disse aqui, a maioria responde já a doses baixas, que causam relaxamento, leve, agradável, como eu falei anteriormente, né? Uma minoria, porém, fica muito agressiva e violenta, que é a questão da intoxicação patológica que eu citei. Uma pequena quantidade de álcool, muitas vezes, faz com que a pessoa desenvolva uma agressividade muito grande. E não é muito longe esse exemplo, né, pessoal? Vocês acompanham o noticiário, muitas vezes. Olha lá, uma pergunta aqui. Depois de ingerir bebidas alcoólicas, posso beber leite? Boa noite. Poder pode, mas o que acontece, né? Isso é uma pergunta também muito interessante. Os efeitos do álcool, a pessoa com alimentação no estômago, seja um copo de leite ou sem nada, né? Isso é uma pergunta do cotidiano, né, das pessoas. E, obviamente, as pessoas sabem a resposta disso, né, pessoal? O que causa mais efeito? Aquela mesma dose de álcool, a pessoa com o estômago vazio, com o estômago cheio ou comeu alguma coisinha? Claro que se a pessoa está com o estômago vazio, a absorção do álcool vai ser muito mais rápida. E os efeitos do álcool vão ser muito mais rápidos. Por quê? Porque ele foi absorvido mais rapidamente, né? Não houve uma competição do álcool com outro alimento, tá certo? Não houve uma competição do álcool no processo da digestão, tá certo? A digestão ocorreu apenas com a bebida alcoólica, que foi absorvida rapidamente, atingiu a corrente sanguínea rapidamente. Se você se alimentar, comer alguma coisinha, né, um café e tomar bebida alcoólica, o efeito vai ser mais lento da absorção do álcool. Valeu, pessoal? Isso é uma pergunta que eu ia citar aqui anteriormente. Tem pessoas que falam, se eu tomar uma colher de azeite e for beber, o efeito também é parecido, porque a gordura presente no azeite, o óleo do azeite vai fazer com que ocorra uma diminuição da absorção do álcool, tá certo? Então essa pergunta é uma pergunta pertinente, muito importante. Bom, voltando, eu tinha uma pergunta aqui anteriormente, eu acho que é importante a gente colocar isso. Beber mais depressa. Uma pergunta aqui, ó. A forma de beber produz resultados diferentes. Por exemplo, beber mais depressa ou mais devagar determina alguma diferença em termos do efeito do álcool no organismo? Muito legal essa pergunta também, que vai de encontro com o que eu acabei de falar, né? Tem pessoas, eu vou beber alguma coisinha no bar, só que eu não quero ficar tão ruim, então eu vou comer um chocolate primeiro, ou, como eu disse aqui, vou tomar uma colher de azeite, ou vou tomar um copo de leite, ou um café, né? Fica uma mistureba aí, né, pessoal? Mas a pessoa vai ter um efeito do álcool, absorção do álcool menor, tá bom? Justamente isso. Valeu, gente? Legal essa pergunta, né? Então, explicada a questão da absorção, está relacionada à absorção, aquele caminho que a bebida alcoólica faz, né? No estômago, depois no intestino, onde são locais que ocorre a absorção, então, dos alimentos, das substâncias. Tá certo, gente? Então, quer dizer que forrar o estômago antes de beber funciona? Justamente. Funciona sim, né? Mas não é o que as pessoas fazem, né, pessoal? Muita gente, às vezes, fica sem se alimentar para ir beber, né? Fazem totalmente o contrário. E aí os efeitos do álcool vão ser muito mais poderosos. Por quê? Porque, já como eu coloquei anteriormente, a questão da absorção e a questão do efeito do álcool, então, no organismo, ser absorvido muito mais rapidamente. Tá certo, gente? Legal, então, essa questão, né? Muito bom essa pergunta. Lá, mesmo tendo... outra questão. Mesmo tendo a mesma quantidade de álcool, o efeito é diferente se a bebida for doce. Fantástica essa pergunta. Acho que tem a ver com a composição das bebidas. Né? Por exemplo, uma bebida... Vamos pegar uma bebida que seja doce.
Vamos pegar tipo uma champanhe lá que tem uma quantidade de açúcar na sua formulação e tem a mesma quantidade de álcool. Então você vai, ó, vamos imaginar aqui, vamos pôr o nosso amigo aí, instruído e preparado, é isso aí, José Carlos Lucrécio, abraço para você e família, grande amigo. Olha só, gente, vamos imaginar que você vai beber um vinho, tá certo? Você vai beber um vinho que ele é um vinho seco e vai tomar uma champanhe, uma quantidade. Então, imaginem lá que tem a mesma quantidade de álcool as duas bebidas. A champanhe é muito mais absorvida muito mais rapidamente, porque tem mais açúcar na sua formulação, tem açúcares na sua formulação, então isso influencia na absorção do álcool. Então, legal essa pergunta, né, gente? Se a bebida for mais doce, ocorre, então, uma maior absorção, então, das bebidas mais doces. Legal essa informação, uma informação muito fantástica, que é importante. Outra coisa, pessoal, né? Se você tomar uma bebida diluída, né? Se você toma... Água pode beber, professor Éder, Dorival Camargo? Água é sempre bem-vindo, gente. E eu ia falar isso agora. Às vezes a pessoa vai tomar um uísque, por exemplo, vai tomar um destilado. Se você intercalar esse destilado com água, ou as pessoas têm o costume de colocar gelo no uísque, isso faz com que ocorra uma diluição. Então, você também, de certa forma, você está diluindo aquela quantidade de álcool. Porque uma dose de uísque, pessoal, eu falei aqui no começo da nossa live, para você que está acompanhando a gente, que 40% é álcool puro. Então, se você colocar a pedra de gelo ali, você vai ter uma diluição daquela bebida, consequentemente, você vai estar demorando mais para ingerir aquele álcool, correto? Legal essa pergunta também, eu acho que é importante. Olha só, gente, vamos lá para a próxima pergunta. Eu falei aqui do álcool, né? E beber devagar também, né? Tem pessoas que tomam rapidamente. É a mesma coisa, pessoal. Você vai tomar álcool muito rapidamente, então vai causar então o aumento da absorção muito rápido, né? Olha só uma pergunta aqui, gente. E uma questão importante, não é uma pergunta, na verdade, é uma coisa que eu lembrei agora. Vocês sabiam, pessoal, que as mulheres sentem muito mais o efeito do álcool que o homem? Por exemplo, vou fazer um comparativo aqui. Se a mulher tomar se o homem tomar 2 latinhas de cerveja, o efeito do álcool nele é proporcional a 1 latinha na mulher. A gente pode colocar essa analogia. Então, as mulheres, elas são muito mais sensíveis ali à ingestão de álcool, né? Os efeitos do álcool são muito mais rápidos nas mulheres do que no homem. A gente pode colocar como essa afirmação, como essa observação. E isso está relacionado à questão da quantidade de água, né, no organismo e a gordura corporal também do homem e da mulher, que há diferenças. Tá certo, pessoal? Então, as diferenças são explicadas basicamente por isso. É um fator importante. Por isso que é muito cuidado, né, as mulheres, o alcoolismo, né, a questão do alcoolismo dependente do álcool, que eu não vou abordar muito aqui, pessoal, nós vamos falar isso. Hoje a gente está falando da ingestão de bebida alcoólica e os efeitos biológicos, os efeitos nos órgãos, cérebro, rins, né, fígado, que são os órgãos mais afetados. E não vamos falar muito do alcoolismo, porque isso merece uma outra live, merece um outro programa de saúde, um outro programa de saúde já a respeito do alcoolismo, a respeito do dependente do álcool. Isso é muito mais outro assunto, né, que envolve questões muito mais sociais. Mas onde eu quero chegar? Por que eu estou falando isso? As mulheres, né, que são dependentes do álcool. O álcool acaba afetando órgãos, acaba destruindo, né, o organismo da pessoa. Então, como eu disse, que as mulheres são mais sensíveis ali à quantidade de álcool. Então, é um fator importante também de relevância para a gente discutir aqui. Tá certo? Vamos lá então, gente. Mais perguntas aqui, né? Olha só, gente, o que acontece com uma pessoa que está bebendo, que está alcoolizada, né? O que acontece com essa pessoa? Ela articula mal as palavras, ela tem um pensamento comprometido. O que acontece com a estrutura do raciocínio nessas pessoas? Olha só, gente, é meio antagônico isso, né? As pessoas, quando tomam bebida alcoólica, elas ficam eufóricas e ficam com uma certa sensação de prazer, né? De bem-estar ali devido a tomar aquela bebida alcoólica inicial, aquela quantidade inicial. Mas, na verdade, quando ela vai tomando, aumentando a sua concentração, ela vai falando coisas, muitas vezes ela fala um discurso que é interessante para a pessoa, mas, na verdade, não está sendo interessante para as outras pessoas, né? Em algumas pessoas... como eu disse no começo do programa, que o álcool faz com que as pessoas fiquem mais, porque age na ansiedade, então a pessoa fica mais falante, fica mais solta ali naquele ambiente.
e acabam ficando, então, com pensamentos ali. A pessoa alcoolizada, ela não tem a capacidade de formar um pensamento mais complexo, muitas vezes, né, de raciocínio. Então, afeta muito essa questão, coordenação motora. Por isso que as campanhas sempre dizem a questão de beber e dirigir, né, porque afeta muito a coordenação motora da pessoa quando ela está com aquela quantidade de álcool. Por isso que as campanhas têm dito isso, né, se beber não dirija, e justamente a probabilidade de você sofrer um acidente, porque você está com a sua coordenação motora muito afetada, é muito grande. Então, isso é uma questão importante, serve como informação colocada aqui à disposição dos nossos espectadores que estão acompanhando a nossa live. E, claro, né, a mídia fala muito isso, as leis têm sido mais duras com relação a isso, com razão devido à quantidade de mortes que ocorrem a pessoa dirigir embriagada. Então, muito complicado isso. Gente, vamos lá mais perguntas, né? Olha só, a intoxicação, isso é importante, gente, vamos falar disso, sobre a intoxicação aguda. Muitas vezes a pessoa está bebendo a bebida alcoólica, isso varia de pessoa para pessoa, tem pessoas que têm mais controle, né? Ela chega num nível que ela fala, opa, vou parar de beber, porque eu estou com a minha capacidade muito afetada. E tem pessoas que bebem bastante, bebem de uma maneira muito rápida, que muitas vezes não se lembra nem como chegou em casa, né? Nem como chegou em casa, guardou o carro, enfim, dirigiu, né? Então, gente, é muito complicada essa questão, que é chamada intoxicação aguda, onde a capacidade de raciocínio, a pessoa teve um blackout ou um apagão, né? As pessoas estão colocando aquela bolinha, né? Justamente isso, né? Teve um apagão, porque o álcool, a concentração aumentou tanto que inundou outras regiões do cérebro, causando um blackout, causando um apagão. Olha só, gente, né? Olha lá, o Luiz Henrique Amaro, pode beber conhaque? Né? O conhaque também é um destilado, gente, né? E aquela dosinha que eu falei anteriormente, aquela dosinha que mede, é a dose, o conhaque também tem alta concentração de bebida alcoólica, então também vale a mesma regra. Eu citei o uísque, mas na verdade o conhaque, né, vodka, por exemplo, são bebidas destiladas que têm alta concentração de álcool. Mas, voltando à questão do blackout, né? Então, as regiões do cérebro são inundadas, né, que causam, então, um apagão na pessoa, e a pessoa muitas vezes não se lembra. Isso é uma situação de risco, né, pessoal? Imagina, a pessoa numa festa, por exemplo, num local, bebeu demais e não se lembra do que aconteceu. É uma situação de risco, a pessoa pode ser roubada ou até mesmo pôr em risco a sua vida, né? Então, isso é uma questão muito importante que merece todo um destaque que nós estamos colocando aqui na nossa live de hoje, né? Então, muito legal o tema de hoje, né, pessoal? Saúde já, toda semana um tema para você, toda semana um assunto importante aqui para você acompanhar com a gente essa questão de saúde, porque saúde sempre são temas interessantes, são temas importantes que nós disponibilizamos aqui para os nossos ouvintes, né? Então, vamos lá, gente, vamos dar continuidade aqui. Eu estou com o artigo, estou procurando informações aqui para eu não perder, né, a questão. Então, tem um dado importante aqui, ó, da Organização Mundial de Saúde, que o álcool causa, né, quase 4% das mortes no mundo. Olha só, gente, mata mais que a AIDS, tuberculose e a violência. Então, são questões assim alarmantes mesmo, né? Outra questão que me chama a atenção aqui no artigo, pessoal, que eu achei muito interessante, né? Existem vários tipos de bebidas, cada pessoa tem a sua preferência, obviamente, né? Olha o Leonardo Justino presente com a gente aqui também. E a questão, então, da pessoa tomar suas bebidas mais variadas, eu disse no começo da live que varia muito, né, a quantidade de bebida, a quantidade de álcool por bebida, e a gente separa entre os destilados e os fermentados, onde os destilados têm mais álcool que os fermentados. Essa informação eu já passei para vocês. E olha só, gente, um dado aqui da Organização Mundial de Saúde que mostra que os brasileiros, atenção, hein, gente, os brasileiros consomem 18,5 litros de álcool puro por ano. Então, se a gente pegar todas as bebidas que as pessoas tomam, né, vamos colocar, então, toda a bebida que você toma por ano, seja cerveja, seja uísque, seja, né, o Leonardo disse, estou de olho aqui, valeu, Leonardo, hoje um tema importante, um tema que a gente está falando aqui, que é os efeitos do álcool no organismo. Então, fica ligadinho, compartilha a nossa live aí, né? É isso que eu queria pedir para vocês, para compartilhar a live, pessoal, para mais pessoas serem atingidas aí pela nossa informação. Valeu?
Leonardo, apesar que eu não bebo nada. Ah, tá, beleza. É isso aí, gente. E olha os brasileiros, então, 18,5 litros de álcool puro por ano, se tornando, então, o quarto país que mais consome álcool nas Américas. Tá vendo, gente? Olha só que importância, né? A questão, então, a quantidade de bebida alcoólica, de álcool que a pessoa ingere, né? Então, são dados importantes aqui que a gente está colocando, então, para os nossos telespectadores, né? 30 minutos? É isso aí, a minha assessoria está falando aqui para a gente, que a nossa live já está durando 30 minutos. Então, vou para a parte de finalização, para a gente poder colocar aqui as questões para você. Olha só, gente, então o que acontece? Pessoal, eu falei muito da questão cerebral, né? Falei muito da questão das emoções, né, que o álcool causa no nosso cérebro, mas eu não falei tanto das questões assim em outros órgãos. Então, importante a gente colocar isso também, né? O sistema gastrointestinal. Éder, o que acontece com o sistema gastrointestinal? O álcool, gente, é uma substância tóxica e é uma substância também que causa, tem um elevado grau de irritação, causa muita irritação na mucosa intestinal, gastrointestinal, do estômago mais o intestino, tá certo? Essa denominação gastrointestinal é o estômago mais o intestino. E o álcool acaba lesando essas estruturas, essa mucosa, essa região que é revestida, então, por essa pele, a gente fala mucosa, do estômago e do intestino. E é claro, né, pessoal, vocês, na casa de vocês, na família de vocês, provavelmente conhecem alguém que toma um pouco a mais, ou até está num quadro de alcoolismo, por exemplo. E dos problemas da pessoa que ingere muita bebida alcoólica, ou até está num estado de alcoolismo, que seria um estado de mais ingestão de bebida alcoólica, as úlceras estomacais, ferimentos no intestino, devido a essa ação irritativa, né, da substância do álcool em contato, então, com essa mucosa. Então, o sistema gastrointestinal, falei aqui para vocês disso. Outro órgão que é muito afetado, gente, é o pâncreas também, né? O pâncreas também é muito afetado. Existem casos de o pâncreas causar muito problema no pâncreas e a pessoa desenvolver uma pancreatite. Então, é um órgão importante também, que está relacionado à questão do controle do diabetes, ou seja, produz insulina e produz também enzimas que são digestivas. Então, o pâncreas sendo afetado, muito prejuízo para o organismo, e a pessoa que ingere muito bebida alcoólica, o pâncreas é um dos órgãos afetados, tá certo, gente? Então, muito importante a gente colocar isso nessa questão. O fígado, né, pessoal? Falando do fígado. Fígado, claro, como eu disse, por que acontece problemas com o fígado? Porque o fígado, pessoal, o fígado ele é um órgão que vai metabolizar, é um álcool que vai fazer a quebra da molécula do álcool. Então, imagina que o álcool foi ingerido, a molécula, o fígado, ele vai passar pelo estômago, o intestino vai ser absorvido, vai cair na corrente sanguínea, vai continuar viajando pelo organismo, intoxicando células, e passa pelo fígado e ele é metabolizado, ele é quebrado. A tentativa do organismo, então, eliminar o álcool. Que, é claro, né, pessoal, é uma substância externa, uma substância que está causando uma toxicidade. A tendência do organismo é metabolizar, eliminar essa substância. Então, isso força demais o fígado, vai causando, então, intoxicação nesse órgão. Como eu disse, subprodutos da quebra do álcool vai formar o acetaldeído, que ele é tão tóxico quanto o álcool e acaba causando lesões, inflamações, onde um órgão nobre, um órgão importante como o fígado, vai desenvolver, então, um quadro de cirrose hepática. Vocês já ouviram falar de cirrose hepática, pessoal? E a cirrose até merece destaque, merece até um programa só sobre a cirrose, né? Então, a cirrose hepática, então, causada pelo excesso de ingestão de bebida alcoólica, porque é um órgão que é afetado, porque ocorre essa quebra, é uma tentativa de quebrar, eliminar esse álcool, e formando, então, subprodutos como o acetaldeído. Legal essa questão, né, pessoal? Sistema nervoso central, falei bastante do sistema nervoso central hoje, mas eu fiquei bastante falando das emoções, que o álcool afeta muito isso. Principalmente eu falei do sistema GABA, onde são neurotransmissores importantes e ocorre um embaralhamento, uma mudança da química cerebral. E o álcool age, então, num primeiro momento, ele causa uma diminuição da ansiedade, fazendo com que a pessoa fique mais solta. Falei isso no comecinho da nossa live, né, gente? Então deu para entender perfeitamente aí, meus amigos e minhas amigas que acompanham a gente. Mas o sistema nervoso central, ele também é afetado, e a pessoa vai ingerindo, né,
álcool, o álcool vai afetando, então, apresenta alterações da percepção da realidade e do comportamento, né? Tomando, então, mais bebida alcoólica vai afetando isso, né? No primeiro momento causa aquela euforia, depois uma sonolência, um relaxamento, uma sonolência, agressividade e também percepção da realidade, diminuição da percepção da realidade, e que ocorre então devido à ingestão da bebida alcoólica, tá certo, gente? Dando continuidade aqui, se a pessoa continuar tomando bebida alcoólica, estou até com o artigo aqui, pode ocorrer um coma alcoólico, né? A pessoa perde totalmente a consciência, que é um elevado grau de intoxicação e é grave, tá certo, pessoal? E é muito perigoso isso, porque esse quadro pode levar a óbito. Por quê, gente? Porque pode ocorrer, então, uma parada respiratória, né? Se a pessoa não se recuperar desse coma, se ela não for hospitalizada, muitas vezes, ela pode vir a ter uma parada respiratória. Isso é muito complicado, né? Eu lembrei de uma questão, né? E como é que a gente faz para reverter o quadro do coma alcoólico? Está aqui, né? Vamos falar da solução também, né, gente? Medidas gerais de manutenção da vida, que vão desde a oxigenação, né? Ocorre a máscara, o oxigênio, hidratação, correção da glicemia, que eu citei aqui no comecinho, correção de magnésio e zinco, entre outros cuidados que pode variar de caso para caso. Então, manutenção, casos que incluem medidas para manutenção da vida da pessoa, né? Porque o coma alcoólico pode, então, causar uma parada cardíaca. Eu me lembrei de uma coisa aqui, gente, não está no meu artigo, mas eu lembrei de um caso onde adolescentes, né, que não ingeriram bebida alcoólica, mas acabaram, então, por exemplo, ao entrar numa festa, não podia entrar com bebida alcoólica, e acabaram, por exemplo, colocando o álcool em outras vias de administração. Por exemplo, casos em outros países, eu vi um artigo falando disso, pessoal, onde ingeriu bebida alcoólica, colocou bebida alcoólica em outras vias, por exemplo, vaginal, né? E porque não podia entrar menor de idade, não podia entrar na festa e queria ingerir bebida alcoólica, ingeriu dessa maneira. Isso causou uma intoxicação muito rápida, né? Que a via de administração, de absorção foi muito rápida, então levando até casos de óbito. Então, muito perigoso isso, eu lembrei agora desse artigo que eu tinha que citar aqui no nosso programa, na nossa live de hoje, a nossa Saúde Já. Sistema renal também sofre problemas, é um órgão responsável pela filtração, né? Pulmões. No pulmão é muito importante, pessoal, olha, o etanol, né? o álcool, ele deixa as trocas gasosas mais lentas, né? Porque o pulmão recebe um sangue muito sujo, muito carregado. Então, ele acaba dificultando ali as trocas gasosas. Então, como resultado disso, a gente tem uma respiração mais lenta. Então, eu tinha que citar isso com relação aos pulmões. E também, gente, questão do bafômetro, né? Lá na Blitz, quando a gente é parado numa Blitz, por exemplo, por que o guarda vem com o bafômetro? Porque consegue captar uma quantidade de álcool, consegue fazer a relação dessa quantidade de álcool no organismo, porque justamente os pulmões também é um órgão que é afetado aí pela ingestão do álcool. O álcool afeta tudo, pessoal. O álcool como eu disse aqui no artigo, né, os médicos disseram aqui, desde do fio de cabelo à ponta do dedo. O álcool afeta o organismo inteiro, né? Sistema muscular, a gente sabe que o sistema nervoso central é responsável pelos movimentos dos músculos, e como o álcool age no sistema nervoso central, ocorre então esse relaxamento, ocorre então essa mensagem, essa muscular acaba demorando muito para chegar ao cérebro, acaba comprometendo, né? Então a gente tem uma sensação de relaxamento e, claro, né, pessoal, a nossa coordenação motora vai ficando mais diminuída, né? Isso é muito importante, né? Aí, pessoal, e a Rogéria Fantinato acabou de entrar com a gente aqui, né? E, lógico, né, pessoal, citar a questão da ressaca, né, que é o efeito depois, né? Mesmo depois o álcool sendo expelido, sendo excretado, quebrado a molécula do álcool, a gente tem aí o efeito da ressaca. E tem alguns sintomas aqui, né? O enjoo, vômitos, diarreia, tontura, pensamento embaralhado, né? Moleza, um sentimento de tristeza também, né? Muitas pessoas acabam tendo isso também. Então, a ressaca, os efeitos, porque força demais o organismo na tentativa de eliminar uma substância tóxica que é o fígado. Tá certo, pessoal?
Muito legal aqui essa questão, esse tema de hoje dos efeitos do álcool no organismo. Então, para você que está acompanhando a gente, para você que acompanhou a nossa live, hoje nós falamos de um tema importante, que são os efeitos do álcool no organismo. Nós discorremos aqui, falamos a respeito desse tema, age no cérebro, age alterando a nossa química cerebral, causando todos aqueles sintomas que as pessoas já sabem, que a gente relata sempre aqui, e causando prejuízos ao organismo. Falamos de questões importantes também, a diferença entre as doses, né, das bebidas alcoólicas, um fermentado, um destilado, né, essa questão da dose, nós falamos aqui, e a referência dela para os problemas, para a ingestão de álcool. Falamos também da diferença entre homens e mulheres, que as mulheres são muito mais afetadas pelos efeitos do álcool que o homem. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Não entramos muito na questão do alcoolismo e dos problemas sociais, que isso merece um novo programa, merece uma nova live. E falamos aqui separadamente de cada órgão que é afetado pelo efeito do álcool no organismo. Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. É um assunto pertinente, um assunto que merece destaque, um assunto que está em conformidade, principalmente no momento agora, que é o feriado de carnaval, que é um feriado mais prolongado, onde as pessoas abusam um pouquinho mais da ingestão de bebida alcoólica. Então, para você, meu amigo, minha amiga, eu deixo aqui um consumo responsável, né, nesse feriado. Ajam com responsabilidade, né, divirtam com responsabilidade, né, maneirem na ingestão de álcool, e se beber não dirija. Esse é o nosso principal recado aqui da nossa live de hoje, né, do Saúde Já. Toda semana um tema de saúde para você, né, especialmente tratado aqui no nosso programa Saúde Já. Espero que vocês tenham gostado e mandem para a gente sugestões, mandem inbox aqui, curtam a nossa página, convide os seus amigos para curtir a nossa página e continuem acompanhando aqui o nosso trabalho Saúde Já. Valeu, pessoal, até a próxima e, se Deus quiser, semana que vem, mais um tema de saúde para você. Tá certo, pessoal? Vou anunciando aqui durante a semana, no começo da semana, o tema de saúde para você. Valeu? É isso aí, gente. Abraço e até a próxima.